Nós vamos conversar nesse vídeo sobre banho de erva, mas nós não vamos falar agora sobre as ervas, mas sim os modos de preparo. Qual modo de preparo é mais potente, qual que é mais calmo, qual que é mais tranquilizante, qual que agita mais, qual tipo de banho que é mais indicado para o meu caso, o que eu posso fazer, o que eu não posso, autocuidado, em geral, sobre banho de erva, tá aqui nesse vídeo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse conteúdo produzido com muito carinho para você. Se você não me conhece, eu sou José João Neto, sou dirigente do Terreiro de Umbanda Casa de Fé e por aqui, pelas redes sociais, eu compartilho as minhas experiências, as coisas que eu aprendi dentro do terreiro com vocês. Eu gosto de conversar de uma maneira muito calma, tranquila, leve, espontânea, né? Às vezes com umas brincadeirinhas, então não estranhe, é assim mesmo. Não é porque o assunto é sério que tem que ser conversado de maneira bruta, séria, fechada. Não, nós podemos conversar de maneira leve sim, porque de maneira leve o conhecimento vem mais fácil. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like se você gostou. Se tiver dúvida, manda no comentário e vamos pro vídeo. Banho de erva, gente, é sempre um assunto muito comum de se discutir, né, para quem está no meio espiritualista, mas é muito pouco informado. Eu vejo isso, eu percebo isso. Não tem tanta informação sobre o banho de erva. Se preocupa muito em falar da erva, né? Mas se fala muito pouco do preparo, do cuidado, do zelo com o banho. Então eu quero conversar sobre isso com você para agregar valor na sua jornada. Vamos compartilhar isso, tá? Vamos falar sobre isso. O modo de preparo, o cuidado que tem que ser feito com o banho, o zelo, né, com o banho. Para não somente você escolher uma erva e pronto, acabou, não. Escolher também o modo de preparo, qual que é o modo de preparo mais adequado e tudo mais. E vamos começar falando do modo de preparo de banho mais comum que tem, que é o banho de fervura. Ou então o banho de infusão na água quente. Qual que é esse modo de preparo? É aquele que você deixa a água ferver, você coloca lá uma panelinha no fogo, né, deixa a água ferver, a água ferveu, tira do fogo, né? Tira do fogo, aí a água está bem quente, você adiciona a erva e tampa. Esse é o banho de fervura ou então o banho de infusão na água quente. Esse é o banho mais comum. Por que ele é mais comum? Porque ele é rápido, né? Às vezes na correria do dia a dia, você chega em casa, tem que fazer um banho de erva, né? Para ir para a gira ou para você tá num dia muito carregado, não tem prazo, né? Para fazer um banho mais prolongado, o que você faz? O banho de fervura é uma ótima opção. Se você tiver uma erva em casa, você colhe, já ferve a água rapidinho, já coloca ali, já toma o seu banho, rapidinho se resolve. Só que tem um porém. Nesse tipo de banho, você extrai as propriedades da planta de uma forma acelerada. Então, algumas propriedades da planta, algumas energias vão ser deixadas para trás e outras vão ser quebradas. Então, você precisa entender que esse modo de banho é uma ótima opção, tem um efeito maravilhoso, só que nesse processo você vai perder algumas propriedades da planta. Tem outros processos que não perdem propriedades, só que você gasta muito mais tempo. Reforçando, gente, nesse modo de preparo, nós não cozinhamos a erva, tá? Você ferve a água, aí quando a água estiver borbulhando, você desliga o fogo, adiciona a erva e tampa, tá? E você deixa ali pelo menos uns 10 minutos para que a erva que está ali na água quente vá liberando as suas propriedades aos poucos. Depois você tira a erva, né, adiciona um pouco de água gelada, água na temperatura ambiente, né? Pode colocar num balde ou numa jarra, e ali você faz o seu banho tranquilamente, é rápido, você resolve rápido. E no banho de fervura, você pode fazer banhos de energia, banhos de descarrego, você pode fazer banho de cabeça, né? Nem todo banho é banho de cabeça, então a grande maioria dos banhos você joga do pescoço para baixo, mas no banho de fervura você também pode fazer para banho de cabeça. E agora sobre o banho de infusão na água fria, tá, gente? Esse método é o mais demorado, mas é o que extrai as melhores propriedades da planta. Extrai basicamente todas as propriedades da planta, você não tem perca, tá, de nenhuma propriedade, de nenhuma energia. Nesse método, realmente você não quebra
nenhuma propriedade da planta. Porém, esse modo de preparo exige de você pelo menos 24 horas de prazo. Então, por exemplo, se eu quero tomar o banho em tal dia, eu tenho que começar a preparar esse banho 24 horas antes. Aliás, pelo menos 24 horas antes. E o modo de preparo dele é muito simples, muito simples. Você pega um recipiente onde você pode colocar água, pelo menos 1 litro de água, tá? E aí, ali naquele recipiente você coloca a água e coloca a erva. Mergulha a erva, deixa a erva submersa, tá bom? Então deixa ela ali, você pode até colocar um paninho por cima e você vai colocar para repousar. Aquela água com aquela erva tem que ficar pelo menos 24 horas de prazo, sem ninguém encostar a mão, tá? Sem movimentar, ou seja, você coloca num lugar onde você vai deixar quietinho. Tá? O interessante é que você deixa quieto no lugar e não mexa com ela. Tá? E depois de 24 horas de prazo, você vai amassar aquela erva naquela água, tá? Então você vai, depois de 24 horas de prazo, você vai pegar a erva e vai amassar, não precisa moer, tá? É só amassar um pouquinho a erva ali naquela própria água. Quando você estiver preparando esse tipo de banho, você vai reparar que vai ficar tipo uma gordura, tipo um óleo por cima da água. Esse óleo é a essência da planta, é o óleo essencial daquela erva. E é isso que a gente quer nesse banho. Nós queremos que o óleo essencial daquela erva esteja presente naquela água. E quando eu amasso a planta, dou tipo uma espremida na planta, eu estou acabando, né, de remover ali o óleo essencial daquela planta e colocando naquela água. E aquela água que você deixou separado, com aquela erva, que está com esse óleo por cima da água, é a água que você vai utilizar para fazer o seu banho. Você pode até aquecer a água depois, pode colocar numa panela e aquecer a água para poder colocar no corpo, a água não ficar gelada. Você pode também tomar o banho com a água gelada tranquilamente. Você pode aumentar a quantidade de água, tá? Então, por exemplo, eu fiz 1 litro de água ali com a erva. Essa água com óleo essencial tem 1 litro. Ah, mas eu vou gastar pelo menos uns 3 litros para fazer meu banho. Pode adicionar mais 2 litros de água ali que não tem problema. E nesse tipo de banho, eu oriento as pessoas que façam o banho ou de cabeça ou um banho de energia. Eu não oriento que seja feito um banho de descarrego desse modo. Por quê? Porque esse modo de banho traz todas as propriedades da erva e muitas vezes para médiums inexperientes, para pessoas que não têm tanto conhecimento ou então não têm tanto costume com a lida energética, né? não tem o costume de lidar tanto com as energias, a pessoa pode passar mal se for um banho de descarrego. Fica muito potente, mesmo que a quantidade de erva seja pouca, o banho fica muito potente, porque está se extraindo 100% da essência da planta. Então, se você é uma pessoa que não tem tanta experiência com banho de erva, não tem tanta experiência com a lida espiritual, cuidado em fazer banho de descarrego no modo de infusão na água fria, porque o banho vai ficar potente, tá? Agora, se você já é uma pessoa que tem experiência, tudo bem, pode fazer, mas tome com cuidado. Nesse mesmo modo de pensar, o banho de energia dessa maneira, preparado dessa maneira, vai ter muita potência também. Então, esse modo de fazer esse banho, esse modo de preparo do banho, vai trazer 100% da essência da planta e traz com muita potência. Se você toma um banho de energia, é muito potente. Se você toma um banho de cabeça, vai ser muito potente, né, de modo geral. Só que quando a gente lida com descarrego é eliminar energias. Então, muitas vezes nós podemos sentir uma baixa energética. Então, muito cuidado com o banho de descarrego desse modo. Mas o banho de energia e o banho de cabeça vai ser maravilhoso. E nós também temos o modo macerado de preparar um banho de erva, tá? O macerado de ervas, ele também é muito utilizado porque ele também é rápido. Ele também é muito ágil e não precisa de fervura. Ele não precisa de esquentar a água, ele não precisa que você leve ao fogo. Gasta um prazinho porque você tem que preparar tudo ali, né, para poder fazer aí o seu banho. Mas também é um modo muito rápido e muito prático de você preparar. Ele é basicamente preparado da seguinte maneira: você pega a erva, coloca na palma da sua mão e você vai amassar essa erva, tá? Você vai amassar, realmente moendo essa erva, e você vai lavando a sua mão ali numa água, tá? Então, o que você tem que fazer? Pega um balde, coloca ali pelo menos uns 5 litros de água,
tá? Só água, uma água limpa, né, potável, e pega a sua erva. E você vai amassando essa erva com a mão e você vai lavar a mão nesse balde. A ideia do macerado é o seguinte, que quando a gente aperta a erva, vai moer a erva na nossa mão, nós estamos liberando ali o óleo essencial daquela planta. E aí eu vou para o balde de água e lavo a minha mão ali, transferindo o que está na minha mão, a erva que está na minha mão já macerada, para o balde. Aí eu volto a repetir o processo. Mais erva, moe de novo, lava a mão no balde. Eu faço esse processo até ficar ali, aquela água ficar um pouco turva, tá? Então esse modo ele vai gastar um pouquinho mais de erva. E é com aquela água que eu estou lavando a mão nela que eu vou tomar o meu banho, tá? Aquela água ela vai estar cheia de óleo essencial da planta, vai estar cheia de propriedades da planta. O lado ruim desse banho é que as mãos elas podem ficar ou encardidas ou com um cheiro muito forte da planta. E muitas vezes plantas, por exemplo, como a arruda, guiné, não tem um cheiro tão agradável. E tem outras plantas que mancham também, né? Então, às vezes eu vou fazer o banho de macerada e minha mão vai ficar manchada. Você tem que ter essa atenção. Uma outra atenção que você tem que ter em preparar o banho macerado é que as suas mãos têm que estar limpas. Então, lave as suas mãos com água e sabão e utilize também o álcool, para que a sua mão fique limpa e esterilizada. Aliás, a minha dica de passar o álcool na mão vai para todos os banhos. Quando você for, por exemplo, pegar a sua erva para colocar no banho de fervura, passe o álcool na mão. Se você vai, por exemplo, preparar o seu banho de infusão, álcool na mão. Para que você tenha certeza que a sua mão não esteja contaminada com nada que seja material ou energético. O álcool tem essa função de esterilizar. Então o banho macerado ele também é muito fácil de preparar, ele é rápido, tá? Só que você tem que ficar atento aí a essas questões. E no banho macerado nós perdemos algumas propriedades, por quê? Porque ao macerar a gente está tirando a força, né, ali, a essência daquela planta. Nós estamos tirando a força, não está sendo uma coisa natural, uma liberação natural. Então algumas propriedades da planta são perdidas sim, uma certa porcentagem é perdida. E nós temos um outro modo de preparar o banho de infusão na água fria, que nós chamamos de banho de sereno. Esse banho, ele é a mesma coisa de fazer o nosso banho de ervas na infusão na água fria. Só que em vez de eu deixar a água reservada dentro de casa, eu coloco ela num lugar exposto ao ar livre, onde essa água vai pegar sol e sereno. É importante dizer que a água ela tem que estar coberta com um pano. Então se você colocou numa jarra, coloque um pano por cima. Se está numa vasilha, coloque um pano por cima para que insetos não cheguem até ali, aquela água, ou pássaros não cheguem até ali. E você tem que deixar ela num lugar que ela vai pegar sol e também vai pegar o sereno. E esse tipo de banho de erva fica muito potente, porque além de ter as propriedades da planta, as energias da planta, também terá energia dos raios solares, né, energia do sol, e também a energia da noite através do sereno. É um tipo de banho que é indicado para pessoas que já têm um certo contato com a espiritualidade, que já têm aí um certo contato com banhos de ervas. Não é indicado para iniciantes, porque vai ter muita potência. E também existe o banho seco. Sim, um banho onde não vai água, basicamente, né? Um pouco estranho. Vou explicar para você. Quando nós estamos, às vezes, num dia que não dá prazo de tomar um banho de erva, quando nós estamos num dia que realmente não vai dar prazo, não vai ter condições. Às vezes eu vou para a gira, né? Às vezes nós vamos para a sessão direto do trabalho, não vai dar prazo de passar em casa, de preparar um banho, não vai dar prazo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um banho seco. E o banho seco ele pode ser feito com erva fresca ou com erva seca. E é basicamente o seguinte, lembra do macerado que eu acabei de falar? Pois é a mesma coisa do macerado, só que em vez de você estar lavando a sua mão na água, você vai macerar a erva e aquela essência que ficou na sua mão, você vai passar pelo seu corpo. Você vai passar no seu chakra frontal, na sua cabeça, você vai realmente passando a mão pelo seu corpo. Macera mais um pouco de erva e vai passando novamente pelo seu corpo. Cuidado para não manchar a roupa,
Cuidado que se for uma erva que mancha, pode também manchar a pele. Cuidado se você não é alérgico, né? Porque isso também pode ser um problema. E com a erva seca, a mesma coisa. Você põe um pouco da erva seca, macera ela, né? Deixa ela criar aquele pozinho e aí você vai jogando pelo seu corpo, já que a erva seca não vai liberar o suco da erva, né? Ela não vai liberar ali aquele óleo. Mas você pode sim pegar ali aquela erva toda moída e poder jogar aí no seu corpo, jogar na cabeça, à vontade. Esse nós chamamos de banho seco. Não é a maneira ideal de se fazer um banho, mas é melhor do que não fazer nada. Então, se for no momento que você realmente não teve condições de fazer um banho de erva, esse método pode ser uma salvação. É um paliativo. Não é uma coisa que você pode fazer com frequência. Por quê? Porque o banho de erva é indispensável para a boa saúde energética do médium. E esse banho, né, seco, ele perde muitas propriedades, ele quebra muitas energias, é realmente um modo paliativo, é melhor do que não fazer nada. Mas é um modo de menor energização que tem através dos banhos e através dos contatos com as ervas. Então, ó, anota aí, presta atenção. Não é só escolher a erva que você vai utilizar no seu banho. Também é importante você escolher o método que você vai utilizar, qual que é o modo de preparo que você vai utilizar para aquele banho. E muito importante você entender também que o processo de fazer o banho de erva não é somente para lidar com as suas energias, mas também um modo de você ter contato com o sagrado, contato com tudo aquilo que é importante para as suas energias. Então, vai colher a erva, pede permissão a Deus, pede permissão para o protetor daquela erva, pede permissão para o Oxóssi, permissão para a planta, porque é necessário nós termos esse contato com a planta. É necessário eu ter contato com o preparo do meu banho. Por isso que eu oriento a cada pessoa a fazer o seu próprio banho, para você ter contato com aquilo que lida com as suas energias, para você ter intimidade com esse processo. Então não é só um banho de erva, é um momento de conexão com a natureza, com as minhas energias e com tudo aquilo que nos envolve. Tudo bem que tem horas que não dá prazo, beleza, o banho mais rápido de se fazer é o banho de fervura, né? Tudo bem, faz o banho mais rápido que puder. Mas sempre que possível, tira um prazinho para você poder ir lá e fazer um banho de infusão na água fria. É um momento que você vai conversar com a erva, você vai relaxar, você vai preparar com cuidado, com carinho, né? Vai lá, coloca lá no sereno, se for um banho de sereno, vai, coloca lá. Né, deixa a noite virar ali, vai lá, ora naquele banho. Né? É sempre muito importante orar durante o banho, orar depois do banho, antes do banho, né? Já que você está lidando com as suas energias. E isso é para qualquer tipo de banho, isso é importante. Você orar na água, pedir a Deus que transforme aquela água em água benta, para que você possa fazer o seu banho na água benta, para que você possa tomar o seu banho com ainda mais energia, já que aquele banho está super potente. E eu também quero orientar você a ter cuidado com a frequência. Não precisa tomar banho de erva todo dia. Você tem que tomar um banho de erva e tem que esperar a energia do banho de erva agir. Quando nós tomamos um banho de erva, aquela energia começa a agir imediatamente no nosso corpo, mas ela tem um prazo de durabilidade. Ou seja, eu tomei um banho hoje, amanhã aquelas energias ainda estarão trabalhando no meu campo espiritual, no meu campo magnético. E esse efeito pode durar até 3 dias. Então, o melhor a se fazer é que tome um banho num dia e espere mais 2 para poder fazer outro banho de erva. Exemplo, se eu tomei um banho na segunda, eu deixo correr a terça e a quarta e vou tomar um outro banho na quinta, porque dessa maneira eu respeitei o prazo do banho. A não ser que você tenha uma indicação de fazer um banho em cima do outro, eu oriento sempre a fazer dessa maneira. De todos esses modos de preparo de banho, João, eu posso fazer com erva seca? Pode sim, você pode fazer com erva seca, mas você tem que saber que a erva seca não tem o óleo essencial da planta, já que no processo da erva secar, boa parte daquele óleo é evaporado. Então você tem que entender que a erva seca tem menos energia, tem uma propriedade energética menor do que a erva fresca. E aqueles óleos essenciais que a gente encontra vendendo nas lojas de higiene pessoal, nas lojas aí de artigos religiosos? Aqueles óleos essenciais, gente, são industrializados. Eu não indico que se faça banho daqueles óleos essenciais. E não é a mesma coisa, gente. Quando a gente pega um alecrim, por exemplo, coloca na água e faz todo o processo, espera o prazo do alecrim soltar ali, né, o seu óleo essencial, nós sabemos que ali
só tem o óleo essencial do alecrim. Agora, num processo industrializado, o que foi ele no meio? A gente não sabe, então eu não indico que você pegue um óleo essencial, por exemplo, de alecrim, de lavanda e faça seu banho através dele. Aquilo ali pode ter até substâncias tóxicas, então eu não oriento a fazer isso. O óleo essencial, você pode passar, por exemplo, um pano na sua casa, né? Você pode colocar ele para aromatizar o ambiente, aí é legal. Mas no banho de erva, não. E aqueles banhos que a gente compra pronto nas lojas aí de artigos religiosos? Também não oriento, gente. Pelo mesmo modo, pelo mesmo motivo, eu acabei de falar do óleo essencial. Bom, eu espero humildemente que eu tenha te ajudado aí a entender um pouquinho mais sobre banho de erva. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa. Então deixa no comentário que eu faço questão de te responder. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram. Eu sempre coloco no Instagram caixinhas de pergunta, nós fazemos lives, então sempre tem conteúdo lá no Instagram para agregar valor também aí na sua jornada. Se você chegou até o final, muito obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou e também comenta se você tiver alguma dúvida. Até a próxima e tchau, tchau!